Salve pessoal, começando mais um podcast, nosso OpalaCast. Convidado de hoje especial, Danny Boy. O cara é bom. O cara é bom. Gustavo Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, meus amigos. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre os antigos, os Opalas e afins. Show de bola. Quem não conhece o Gustavo, pessoal, vou fazer um breve resumo. O Gustavo, ele é referência aqui na nossa cidade. E digo mais, hoje é referência no Brasil, no meio de antigos. Pra mim é o cara que mais conhece de antigos, o cara sabe tudo de tudo. Inclusive não sabe nem brincar, viu, Léo? O cara não sabe nem brincar. Ele sabe de tudo. Ele vê os desenhos, ele começa a falar o nome dos carros de desenho, da Disney. Gustavo não sabe brincar. Fica olhando as rodas dos carros errados na rua. Então, quem não segue ainda, como que faz pra seguir o trabalho do Gustavo? O meu arrobinho aí é o Gustavo Brasil com 2 Gs. Então é G Gustavo Brasil no Instagram. Não, então peraí. Arroba o quê? Arroba G Gustavo Brasil. Show de bola. É o Gustavo Brasil com 2 Gs. Então quem não segue, tá aí no Instagram, G Gustavo Brasil. G, então são 2 Gs no começo, Gustavo Brasil. E o assunto do nosso podcast de hoje, Daniel, você que chegou atrasado pra gravação. Atrasado não. Atrasado. Desde 8 horas da manhã. Qual é o assunto do nosso podcast de hoje, Daniel? O assunto do nosso podcast de hoje é... Tá colando. Nossa, não. O cara não leu o roteiro. O Daniel não leu o roteiro. Pelo amor. Pessoal, episódio de hoje, valorização dos antigos. Nada mais, nada menos que o Gustavo Brasil, especialista em carros antigos, referência no Brasil inteiro de carros antigos, pra gente conversar sobre o assunto valorização dos carros antigos. Eu queria, Gustavo, que você fizesse um apanhado pra gente, fizesse um levantamento de como era o cenário no passado, tá? Certo. E o cenário atual hoje. Ok. E depois a gente vai conversar um pouquinho de futuro a respeito da valorização. Tranquilo. Quem me conhece sabe que eu já estou envolvido com carros antigos há mais de 20 anos. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu estou enfiado dentro de oficina, dentro de coleção, enfim, nos carros, né? Tem gente que acha que sou de família rica, não sou, gente como a gente, só que sempre gostei de carro antigo e desde criança enfiado no meio. Há muito tempo atrás, vamos considerar aí coisa de 20, 30 anos atrás, o colecionismo ele realmente estava restrito às camadas mais abastadas da população, mesmo porque o Brasil vivia numa situação totalmente distinta de hoje. Não que o país seja um país de primeiro mundo, a gente sabe que não é, mas naquela época a gente vivia uma fase de hiperinflação, de gente com maior dificuldade ainda do que hoje, e o colecionismo ficava realmente restrito a quem era muito, muito, muito rico. Isso década de 90? Década de 80. 80, exatamente. Então, os primeiros clubes de carros antigos que se tem notícia de forma organizada como é hoje, eles vêm realmente dessa época. Início de 80, alguns até anteriores a isso, mas a maioria é início de 80 e 90, que os colecionadores começaram a se organizar para pensar de uma forma mais unida, né, vamos dizer assim, para discutir essa questão dos carros antigos dessa maneira. E a partir daí a coisa foi evoluindo, o país foi melhorando, né, vamos dizer assim, e com isso abriu-se o leque para que as pessoas não tão ricas, não tão abastadas, conseguissem comprar seus primeiros carros e iniciar uma coleção. Lembrando que uma coleção, ela começa com um carro. Quem falava isso era o saudoso Nasser, Roberto Nasser. Isso, que foi o idealizador, um dos idealizadores da placa de coleção. Então a coleção ela começa com um carro. Você é colecionador de um carro só. Como a gente sabe que isso é uma doença, né? Antimobilismo é doença, a gente acaba, um vai para 2, do 2 vai para 3, e quando se assusta, a sua mulher tá te mandando embora de casa. Agora vai uma pergunta aí. Por que você escolheu trabalhar com carro antigo? Cara, eu não digo que... acho que não fui eu que escolhi, não, viu? Acho que foi o carro antigo que me escolheu. Mas você tinha outra profissão antes disso? De mexer com carro antigo? Sim, o meu sonho de criança era ser designer de automóveis, trabalhar desenhando carro. Fiz faculdade de design, cheguei a trabalhar prestando serviço para a montadora, mas eu cheguei à conclusão que, pelo menos naquela época em que eu formei,
não era exatamente o que eu imaginava como um futuro promissor para a minha vida. Ganhava-se mal, só se ganhava bem como designer quem quisesse ir para fora, e pelo menos eu sou muito enraizado nas questões familiares. Tive a oportunidade de ir para fora, mas acabei optando por ficar próximo da minha família. E depois veio casamento, etc, Sim, etc. legal. Então, Segurou. exato. Hoje, você perguntando da profissão, hoje eu não estou dando aula em nenhuma faculdade, mas eu fiz um mestrado em engenharia na área aeronáutica. Olha só, um negócio totalmente... Sou viciado em máquinas, né? E lecionei em algumas universidades aqui em Minas. Mas hoje, depois dessa crise aí do impeachment, etc e tal, acabei sendo dispensado aí das universidades. Legal. Mas aí você comentou com a gente que você pensava sempre no automotivo, né? Designer e tal, e mexer com carro, trabalhar com o automóvel. Mas por que com o automóvel antigo? Quando que aconteceu o clique, né? De você tá, chega de carro novo, vou passar pro antigo. Eu sempre gostei, e eu acho que muito por acesso também, né? Aqui nós estamos na casa do Opala na veia. Os carros que a gente mais via nas ruas antigamente eram o Volkswagen Fusca e o Opala. São os dois grandes xodós da comunidade automotiva. E justamente por ter acesso a esse tipo de carro, eu comecei a me entender, a conhecer. Aí comecei a fazer carro para mim. Quero fazer um carrinho. Restaurei um carrinho, comecei a mexer, o carrinho ficava bom, vendia o carro. E em um certo momento, acho que lá para 2004, eu estava estudando na UFOP, lá em Ouro Preto, e resolvi começar a fabricar as peças para os meus carros. Legal. E aí o negócio foi virando business, né? Um embleminha que era vendido, eu fiz para um carro meu, eu já tinha forma, eu fundia, vendia para outro, e quando eu assustei eu estava aí fabricando um monte de coisa. E engraçado que hoje eu praticamente não fabrico mais nada, né? Tá tudo na mão dos outros, não dá tempo. Show. E quando é que veio esse baque aí de o carro antigo começou a valorizar? Quando é que se veio na sua cabeça? Cara, eu penso, o carro antigo ele tá muito ligado à emoção. Então, Não, mas calma aí, a gente tá falando de 1980. O que era carro antigo naquela época? O que era o antigo mobilismo naquela época? Na década de 80, igual você falou, os carros 0 km era Opala. Opala era carro 0 km. O carro 1979, 1975. Década de 80 ainda não tinha. Fusca não era carro velho. Era tipo HB20 hoje. Exatamente, Danny Boy. Tanto que, você tá falando isso e é incrível. O primeiro carro que eu coloquei a placa preta foi um Fusca 1970, isso nos anos 2000. E naquela época, chegar com um Fusca de 30 anos, né? Baixa um pouquinho aqui. De 30 anos... os caras meio que torciam o nariz assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui com um Fusquinha de 30 anos? Tipo usando quadrado hoje, né? Mesma relação, Danny Boy. Acertou. Daniel contextualizando. Mesma relação. Não, porque o pessoal chega nos encontros, quando eles olham o Uno quadrado com placa preta, eles olham com a cara, tipo, esse carro não merecia, né? Tá original, mas não merecia. É a mesma relação. E nessa época, a década de 50, ela tava no auge. Que é porque os caras tinham aí, sei lá, 40, 50 anos, eles vivenciaram nos anos 50 os Bel Airs, né, os Impalas, os Mercury, isso aí. E aí o cara queria ter aquilo. O carrinho de 30 anos já não tinha tanta pegada. E antes disso, só se dava valor para aquelas coisas muito bicho-papão mesmo, tipo Isotta Fraschini, que fabricaram 6. Modelo T. O T é interessante que ele é um carro... Você já dirigiu aquilo? Nunca. Você já, Dan? Nunca. Oi? Você já dirigiu? Oi? T? O que é T? Então, eu não queria ficar voando muito, não. Galera, T, pra contextualizar, T foi o modelo do Ford, né? O Henry Ford foi o precursor aí dos carros produzidos em série e foi o carro popular, né? Aquele carrinho Calhambeque, Daniel, Calhambeque, acho que vai ser mais fácil você entender. Do Roberto Carlos. Como se fosse um Calhambeque aí, o Fordzinho modelo T. E esse tipo de carro, então, era o carro antigo da época, né? Exatamente, O T é um negócio complicado porque com o T você não consegue andar. O T ele tem uma ergonomia totalmente diferente. Para você
Para você passar a marcha, é uma alavanca única, é uma loucura aquilo. Ele não tem a embreagem tradicional como a gente conhece. Então, o negócio é assim, você tem que fazer um curso para usar o T. Então é quase igual a caravana do Daniel, então. Tem que fazer um curso para dirigir a caravana do Daniel. E pior que tem mesmo, senão ele cavala marcha. Debrear 2 vezes. Esperar a rotação cair para a marcha entrar, senão não entra. E o Ford A já é uma pegada legal, porque o Ford A ele já se parece muito com o carro tradicional que a gente conhece. E a grande maioria dos grandes colecionadores que se tem hoje, o cara tem que ter um Ford, um Model A, né? Não interessa se é um Fight ou se é um Roadster, mas um A, um Fusca, e tem que ter um Opala também. Opala, claro, Daniel. Daniel, você pode ser considerado um colecionador, você já tem uma caravana. Então, o próximo pode ser um Fusca. Ou pode ser outro Opala, né? Show de bola. Então, naquela época, né, em 1980, o carro antigo eram esses carros aí. E eles já tinham valor? Ou ele era tipo sucata? Ninguém quer. Era coisa de excêntrico. Obviamente que alguns itens mais raros se custava dinheiro. E a gente tinha um outro problema aqui no Brasil, cara. Pra você ter carro antigo, não interessa. Às vezes você ganhava até o carro era de graça. Pra você manter o carro, como que você faz? Você não conseguia importar peça. Era proibido. Verdade. O meu avô, na época, fabricava as peças, né? Então não tinha válvula da boia, não tinha boia pro carburador, não tinha kit de reparo. Então o cara comprava um volumoide, né? E fazia a junta, fabricava a junta de volumoide. Era tudo feito artesanalmente, justamente por isso que o Gustavo falou. Não tinha produção dessas peças nacionalmente, né? Tem-se histórias de pessoas que o carro chegava no ferro velho e você comprava do ferro velho a preço tipo quase que de ferro velho, né? O cara dava o carro pro cara, o cara do ferro velho com dinheiro de hoje falava assim, me dá R$100 e tira esse carro daqui. Porque o que você vai fazer? Você estragou um motor, e aí? O primeiro carro do meu pai foi dessa forma. Ele comprou ele no ferro velho e foi o primeiro carrinho dele. Então a gente pode afirmar então que não existia o antigo mobilismo nada parecido com o que é hoje, né? Na década de 80, por exemplo. Não, seguramente não. Era coisa de rico excêntrico. Os colecionadores aí mais antigos que a gente conhece, né? A turma os old school aí, se a gente pegar, realmente é coisa de pessoa excêntrica. O cara podia andar num Opala Zero e ele comprava um Bel Air 55, 2 portas, pra curtir com a família. Show de bola. Mas quando que... Vamos passar agora para a linha evolutiva, né? Então a gente falou de como era o antigo mobilismo no Brasil no passado, tá? Alguns traços aí do que era, né? Um antigo mobilismo muito arcaico, igual você falou, realmente para pessoas excêntricas que não tinha às vezes onde gastar dinheiro ou tinha algum apego emocional com o carro, por algum motivo queria permanecer. Não tinha esse comércio, não tinha essa valorização e pior, não tinha essa ideia, esse conceito que é de guardar o carro, né? De pensar que se tornará um carro raro. O que mais a gente escuta poxa, eu tive 2 Dodge Charger, eu tive 2 Charger RT e vendi a preço de banana. Eu tinha uma Maverick GT 302, eu troquei num micro-ondas, né? A gente mais escuta. Num telefone. Troquei em som. Exato. Então não tinha, né, esse pensamento de que se tornarão carros verdadeiramente desejados. E parte mesmo dessa coisa ter acontecido porque justamente como ninguém conseguia manter, era barato mesmo, e os que sobraram, os raros que sobraram, viraram objetos de desejo aí de quem gostaria de ter tido na época e não teve, né? Show de bola. Eu acho que esse desejo é o que movimenta hoje o antigo mobilismo. Agora a gente trazendo para os dias atuais, né? Quando a gente for pensar em 10 anos atrás, a gente está em 2020, mas 10 anos atrás, com, sei lá, R$5.000 a gente comprava muita coisa boa. Com certeza. Muita coisa com boa. Certeza. Por que aconteceu? O que você acha que aconteceu com o mercado, que teve esse boom, né? Essa explosão na valorização? Eu acho que são vários fatores juntos. O primeiro e principal é a mudança da cultura das pessoas. Né? A primeira, né? Tipo, de pensar, poxa, isso é legal, isso tem um design assim, um assado, isso fez parte da minha vida. Meu pai viajou comigo numa caravana para a praia e agora eu quero ressuscitar esse momento. Então, assim, a primeira coisa é essa. A segunda é o país realmente melhorar do ponto de vista econômico. Eu disse no início da conversa, está longe de ser um país rico, a gente sabe disso, mas está bem melhor do que era nos anos 80. Né? Eu lembro de como era nos anos 80, de o pai receber o salário e ter que correr no
no supermercado, porque no dia seguinte o preço da comida aumentava 30%. Então é esse. E o fator, eu acho que principal é essa relação realmente emocional que as pessoas têm com o passado. De você... ou você teve um carro, dando um exemplo, um cara de 60 anos, ele teve um carro X 30 anos atrás, e hoje ele quer relembrar a juventude, de quando ele começou a namorar, essa nostalgia, etc. Né? Isso. E também o cara que é mais jovem e queria ter na época, queria ter um... Os Cortes R3. Isso, o pessoal da minha idade é isso aí, os R3, Gol GTI, o próprio Opala 400, o adolescente era apaixonado com aquilo, não podia ter. Era caríssimo, né? Isso. Caríssimo. E naquela época não tinha a gama de carros de montadoras igual tem hoje, né? Hoje a Chevrolet tem, sei lá quantos carros sendo produzidos em série, uns 10 carros com 15 modelos, cada um diferente, com 10 séries especiais. Naquela época não, o lançamento era o XR3 para competir em o Gol GTI e o Opala SS, né? Ficava nessa briga. E igual você falou, o preço sendo muito caro, amargurou muita gente. Muita gente quis ter isso, né? Quis viver isso. E hoje, esses carros já têm um preço bem mais acessível, em comparação do que era naquela época, né? Em certos momentos, em certos casos, sim. Porque o que a gente vê hoje é que o carro chega a custar mais caro do que custava quando foi fabricado. Eu falo isso porque eu li um comentário essa semana no nosso canal, que o cara falou que o Opala era um carro de rico, e hoje permanece sendo um carro de rico, por exemplo. A gente tem Opala aí de tudo quanto é tipo e preço, né? A gente tem um carro de R$1.000, né, Daniel? Então, a gente tem um carro de R$1.000 e a gente tem um carro de R$100.000. Mas aí é aquela história, né? É lei da oferta e da demanda. A partir do momento que todo mundo começa a inclinar e querer comprar um determinado modelo, a coisa tende a subir de preço. Hoje está muito na moda a turminha falar aí dos antigos oportunistas, né? Antigo mobilista, né? Antigo oportunista. Explique melhor. O cidadão que enxerga um determinado filão de mercado e aí ele vê dando um exemplo aí do próprio Opala SS, ele vê um Opala SS anunciado por 100 mil. Aí ele olha pro dele na garagem que custou 20. Aí ele fala, se o do cara vale 100, o meu tem que valer 100. E aí vai todo mundo subindo o preço, e acontece que no fim das contas fica 200 carros anunciados e ninguém vende, ninguém compra, porque tá todo mundo com preço fora do que realmente vale. Aconteceu isso com o Dodge Charger e com o Maverick GT. Eram carros de 80 pau, foi subindo 70. Quando era 80 mil, todo mundo achava caríssimo. Foi subindo. Hoje tem gente anunciando por 250 mil. Vai vender? Acho difícil. Pode ser que venda? Pode. Mas aí é de cada um, né? Então você acredita que essa explosão, esse boom de valorização foi oferta e procura? Porque eu tô falando, 10 anos atrás, a gente tá em 2020, a gente trazia 10 anos, 2010, R$5.000 eu comprava um Commodore, vamos trazer pro Opala, tá? Eu comprava um Commodore Las Vegas comprava. Com R$5.000. Foi o meu caso, por exemplo, em 2010 eu comprei um carro nesse preço. Hoje a gente não encontra mais esse preço, a gente não encontra. Você acredita que foi a oferta e procura? Eu acredito, plena convicção. Mais gente interessado do que tem produto disponível no mercado. Disponível, mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Exato. Enquanto existir cavalo, Daniel, São Jorge não anda a pé. Então. Enquanto tá colocando o preço lá e tem gente pagando, vai colocar o preço, vai colocar esse preço daí, né? À medida que não tiver mais pessoas tiver quem comprando. Compra, tem quem vende, né? Exatamente. Mais fácil. Exatamente. O que eu queria comentar é que saiu uma reportagem, não sei se você teve acesso, Gustavo, mas foi uma reportagem publicada pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo dos últimos 10 anos, fez um levantamento e a título de comparação, ela comparou a valorização do ouro, da bolsa de valores, do imóvel, da poupança e do veículo antigo. E percebeu-se que em 10 anos o melhor resultado, ou seja, a melhor valorização, que valorizou mais, foi o veículo antigo. Destaque para a Kombi Corujinha. Eu acompanho seu Instagram, vi que você é especialista em Kombis, tem diversos modelos de Kombi no estoque. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a valorização foi de mais de 400% em 10 anos. Traduzindo para os mortais, se você tivesse comprado a ação da bolsa, ou ouro, ou dólar 10 anos atrás,
você estaria tomando prejuízo para quem comprou uma Kombi Corujinha, por exemplo. Sim, isso aí eu concordo e procede. O caso da Kombi Corujinha é um caso à parte, porque isso que a gente falou há pouco aí sobre oferta e demanda é o que fez a Kombi Corujinha subir de preço, mas não porque os brasileiros queriam Kombis Corujinha, não. O que fez a Kombi Corujinha estourar de preço foi a procura externa. O mundo, né? Pouca gente sabe, mas a Kombi Corujinha só foi fabricada em 2 países, Alemanha e Brasil. Nenhum outro lugar do mundo fabricou Kombi. E lá na Alemanha ela parou de fabricar em 67 nesse modelo tradicional. E a gente teve aqui no Brasil de 67 até 75, 8 anos a mais ainda de produção. E em 75 a Kombi atingiu o pico de produção absurdo. Então a gente tinha muita, ainda tem, tá, gente? Em estoque aí, guardado, escondido. Claro que uma Kombi no Brasil o cara compra para usar, ninguém compra para guardar uma Kombi. O cara compra para trabalhar. Então a Kombi é um caso à parte, mas o carro antigo de forma geral, sim. Agora, tem que ficar atento, porque não é todo modelo que faz crescer o seu investimento. Você pode, se a ideia é comprar um carro antigo com intenção de ganhar dinheiro, você pode dar um tiro no seu pé. Se você pegar, por exemplo, esse lance da relação emocional, um carro dos anos 30 original, dificilmente você vai encontrar um cidadão com 80, 90 anos hoje disposto a, não, eu vou trocar de carro, vou comprar um Ford 33. Não vai. Então, esses carros chegaram num teto de preço, mas na minha percepção como comerciante, esse teto não vai subir, porque o interessado ele está morrendo. Essa que é a realidade. Por exemplo, a nossa juventude não tem perfil para querer comprar um carro desse, né? Não tem motivo para poder comprar um carro desse. E tipo assim, quando é que ele começou a subir dessa forma? Você fala... Até onde vai a valorização dele? Cara, essa valorização eu acho que até enquanto o povo tiver dinheiro para pagar, vai indo, cara. Então, peraí. Então a gente tá vendo hoje, né? Isso aí a gente conversou um pouquinho do cenário do passado, como era o antigo mobilismo no passado. E agora a gente está falando um pouquinho do antigo mobilismo no presente. Infelizmente, acontece uma desinformação muito grande. Às vezes a gente vê anúncios na internet que são esdrúxulos. O cara tem um Opalinha lá standard, né, mal acabado, e o cara quer 40 mil reais no Opala dele. Entra nisso que você falou. São modelos específicos. Existe um carro super valorizado que realmente tem um valor de mercado alto? Tem. Mas ele não é um carro comum. É o que você falou. O cara pode tomar um prejuízo comprando um carro achando que vai valorizar. Tem que saber o que está fazendo. Então, um carro, dificilmente um Opalinha standard aí, 83, 82, vai bater um valor desse. A não ser que tenha um nível de conservação, né, um histórico, etc, etc. Porque o padrão mesmo é a lei da oferta e procura. O quanto menor a tiragem, quanto mais específico, quanto mais raro, quanto mais história teve, a tendência é que esse carro custe mais. E tem outra coisa também que tem que ser considerada, que não é simplesmente o fato de ter fabricado pouco que garante ao carro um status de altamente colecionável ou de valor mais alto. Então eu vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouco da linha Chevrolet. A gente tem os Fiat dos anos 70, né? O Romeo, por exemplo, né? Mas pegar aquela, o pessoal chama de bezerrinha, né? A Toro miniatura, aquela Fiatzinho 147 Sim. saboneteira. Esse carro vale uma grana. Por quê? Porque é bonitinho, muita gente queria ter. Por outro lado, o Fiorino, chama Sette Giorni, né? 7 dias em italiano, que é aquele Fiorino com vidros e que tem banco atrás. Aquilo é raríssimo. Tenta vender. Mas ninguém quer. Então não tem. Não existe uma métrica perfeita e absoluta. Você tem que ter um feeling para poder identificar isso. Falando nisso, se alguém tiver uma saboneteirinha dessa aí para vender, a preço, não é preço de internet não, a preço de jornal de antigamente, eu estou à disposição aqui para comprar. Mas, Gustavo, a pergunta que o Daniel falou, ela é muito pertinente, porque até onde vai isso, né? O que a gente vê acontecendo no cenário internacional?
Infelizmente ou felizmente, a gente vê uma valorização ainda crescente, ainda explosiva. A gente começa a ver os leilões do lado de fora, né? Barrett Jackson, esses leilões aí. Semana passada foi vendido um Mustang a 3 milhões de dólares. A gente está trazendo isso aí em dólar. E a gente consegue entender que cada vez mais o mercado nacional tende a acompanhar o mercado lá fora, o que está acontecendo lá fora. Lógico, né, são economias diferentes. Lá o americano tem uma graninha sobrando. A gente começa a assistir aqueles programas gringos, chega a ser normal falar em 100 mil dólares, em 150 mil dólares. Se a gente for trazer para dinheiros, né, 100 mil dinheiros, 150 mil dinheiros, para não falar real, é difícil a gente ter um acesso a alguém que vai dispor, né, de 150 mil reais para poder comprar um carro, né? Para comprar um carro antigo. Até aonde vai essa valorização? Porque a gente pode montar um gráfico imaginário aqui. Ela começou lá embaixo, onde ninguém queria o carro antigo. Foi o que a gente conversou aqui, na década de 80. Sim. Ninguém queria o carro antigo. Então a gente passou pela década de 80, década de 90. Acredito que na década de 90 esses carros nossos hoje foram os mais desvalorizados, porque nada mais nada menos que um carro velho. O carro foi lançado em 1980, passaram 10 anos, então ele é um carro velho. Todo mundo queria o carro atual e ele é um carro velho. E depois a gente chegou nos anos 2000. Acredito que o gráfico começou a subir exponencialmente nos anos 2000, né? Que ele começou a ter essa valorização. Mas até onde esse gráfico vai subir? Quem vai digitar a partir de agora, né? A partir do mercado de antigo imobilismo ter se instaurado, porque hoje realmente existe um mercado. Existem pessoas que vivem disso, né? A prova disso é você e eu, né? Nós vivemos Sim, claro. nesse mercado de antigo imobilismo hoje. E como a gente, tem muita gente. Muita gente que vive hoje informalmente seja e formalmente, né? Tanto de forma informal quanto de forma você formal. tocou nesse assunto aí, eu conheço, no meu círculo social mesmo, eu tenho colegas que são bem estabelecidos em outras carreiras e que o hobby dos caras é carro antigo, mas é um hobby que é business também. Business. Né? Em relação a essa questão dos preços, o Mustang que foi leiloado lá é um caso à parte porque era o carro que fez o filme do Steve McQueen lá. Né? Então, ele não serve de comparação totalmente perfeita por esse motivo, porque é um ícone, é como se, para o universo da turminha mais jovem aí, é como se leiloasse a nave do Star Wars. Tipo assim. Eu ia falar do Brian, né, do Velozes e Furiosos, mas tudo bem, pode ser. Então cria-se uma outra realidade. E o mercado americano, ele é muito diferente do brasileiro em vários aspectos. O primeiro, como o Caio bem falou aí, vamos falar o português claro, qualquer peão ganha algum dinheiro lá para comprar e o cara pode juntar um dinheirinho e comprar o carrinho dele sem muito esforço, pelo menos com muito mais esforço que um trabalhador do mesmo padrão no Brasil. Fato. Segundo item que é fundamental, as cidades americanas, elas são a grande maioria delas são muito bem são planas e com ruas muito largas e com lotes muito grandes. Então você vê dentro de uma cidade lotes de 1.000 metros, casas de 1.500 metros, 2.000 metros. Quem já esteve lá sabe que grande parte das cidades são assim. Então é comum o cara ter um espaço para ele abandonar o carro do avô, o carro do pai, ou o carro que ele comprou e guardou. E as cidades aqui no Brasil, em sua grande maioria, você não tem essa área disponível para você. Então você tem um carrinho, a família tem 1, 2 carrinhos, se aparece com mais 2, onde o cara vai guardar? Os apartamentos, em sua maioria, 1 ou 2 vagas só. Então isso tem tudo a ver, e isso favoreceu com que nos Estados Unidos tem uma oferta muito grande de carros muito legais, e muitas vezes que não ficaram no tempo, porque no fundo da casa do cara ele tinha um galpão para guardar as tralhas, e às vezes aquele Mustang lá do avô dele, famoso celeiro, né? Isso, o Barney Find, né? O 64 segunda série, que é raro, tá lá guardado. A gente vê até nos programas. Então essa diferença manda. Até onde vai? Cara, eu acho que se as pessoas tiverem dinheiro para gastar, eu acho que o céu é o limite. Aí vai de cada família, de cada pessoa e do bom senso. Eu, por exemplo, não trocaria um Maverick GT por um Mustang. Mas a gente vê Mavericks GTs mais caros do que
Mustang, porque a relação que o cara tem com o Maverick GT é muito maior. Muito maior. Você trocaria, por exemplo, um Opala por um Camaro, Caio? Jamais. Pois é, então tem isso aí. É questão realmente daquilo que o carro representa para você e se o seu bolso pode pagar. Tem gente que pode. Se a gente pudesse falar rasgado aqui, o Opala é a bola da vez, Gustavo, da valorização? Eu acho que o Opala já chegou no teto. Eu não digo no teto, talvez suba mais um pouco, mas ele já estabilizou. Dá para ganhar dinheiro? Claro que dá. Dá para comprar bem e vender melhor? Dá. Mas quem fez isso, igual você falou aí, há 10 anos atrás, ou até mesmo 5 anos atrás, se deu muito bem, né? Então, o Opala ainda é muito legal. Ele não chegou nos preços dos Chargers, por exemplo. Mas eu não tenho dúvida que um Opala SS daqui a um tempo pode chegar. Sim. Mas a bola da vez da valorização é o quê? Você acha que é o GTI que tá na... A bola da vez. Quem é a bola da vez no Brasil? São os esportivos de fins de 80 e início de 90. Isso porque, primeiro que esses carros eram caríssimos na época, o desejo de quem queria isso, né, era muito grande. Segundo, que como era um carro de boy, os caras comeram esses carros com angu mesmo, esses carros acabaram, então os que sobraram são poucos. E terceira, a relação emocional mesmo, que a gente tem falando aí desde o início. Show de bola. Então, na minha opinião, esse é os esportivos dos anos fim de 80 e início de 90. Previsão do futuro. Quem que você acha que vai ter um exponencial, assim como a Kombi, ou talvez assim como o Opala teve? Você acha que vai ter algum veículo, algum modelo que vai ter essa valorização exponencial aí, de uma hora para outra? Eu acho que da forma como a Kombi aconteceu, eu acho que não. Porque a Kombi, a gente teve um fator esse gancho externo, né? Eu, pelo menos assim, na minha memória, na minha cabeça aqui, eu não lembro de nada que tenha uma relação externa da mesma forma aí como a Kombi teve. Então eu acredito que não, dessa forma não. Mas eu apostaria nessas séries, essas séries esportivas aí se a gente colocar aí no fim, vamos considerar aí anos 2000, os esportivos mesmo, o Corsa GSI de fins de 90, o Cadete GS, ou o que veio depois, né? Ômega também. O Ômega tá numa febre de Ômega, misericórdia. Misericórdia. O Ômega ele tá acontecendo com o Ômega o que aconteceu com o Opala há 5 anos atrás. É um claro exemplo. Tem até um ditado que fala assim, Ômega nunca vai custar o preço de um Opala. Pode ser que custe, tá, gente? Pode ser. Show de bola. Fica a dica aí pra quem tá nos escutando. Querendo. Tá todo mundo querendo, a famosa lei da oferta e da procura. Danny Boy, mais alguma pergunta pro Gustavo, Danny Boy? Por enquanto, nenhuma. Você acha que a sua caravana vai valer muito no futuro, Daniel? Emocional já vale. Mas questão de valores? Valores. Tipo assim, pela história dela, eu acho que vai valer uns 10 contos. Mas agora pergunta, se eu quiser vender, aí já é outros 500. Porque cada dia que passa, é um carro que eu tô pegando mais amor, sabe? Amor ao carro, sabe? A história. Porque cada vez que eu saio, é uma alegria que o carro me dá diferente, entendeu? Uhum. E você também não tá fazendo esse carro com ideia comercial. Você tá fazendo o carro pra você curtir, pô. Sim, demais. Claro. Pode ser que venha outros, comprar outro Opala. Pode ser que venha. Claro. Eu acredito, né, particularmente, que a valorização dos veículos antigos, igual o Gustavo bem disse, acho que ela já chegou num patamar estável aí, ou mais próximo da estabilidade. Claro, tem uma valorização anualmente, óbvio, do carro, de acordo com essa lei da oferta e procura. Mas eu acredito que no futuro, o que vai desbancar mesmo, né, o que vai mudar mesmo, são duas coisas. Primeiro, que a gente vai começar a puxar um pouquinho do que acontece lá fora, no sentido de chassi. Hoje em dia o camarada compra um Opala, né, e caracteriza ele de SS, e o preço dele basicamente é quase igual a um SS de chassi genuíno, né, de pedigree, vamos dizer assim. O cara coloca um teto de vinil, um embleminha de Commodore e fica por isso mesmo. Ou simplesmente ele instala um motor 6 cilindros lá e o carro dele passa a ser 6 cilindros. Hoje o mercado ainda aceita isso, o mercado ainda adere, né? Claro, tem um pouquinho de depreciação perto a um original puro sangue. Eu acredito que no futuro os carros que terão maior valor serão realmente os de pedigree. Eu acho que
O Opala que foi pintado, caracterizado como SS não vai ter o mesmo valor, ou então o de chassi vai ter uma procura, né, muito maior, uma valorização muito maior. Eu concordo totalmente contigo. Por outro lado, existem modelos de carros que fabricaram tão poucos que o cara acaba fazendo a caracterização do modelo porque é o gosto dele, ele não conseguiu comprar, e tanto que a gente vê um monte de Opalas aí. O Opala é um excelente exemplo, né? Que era um standard, que é mais fácil transformar um Opala standard em SS do que um Commodore, né? Fato. Opala standard aí que virou SS o pessoal chama de Traveco, né? Os famosos Transformers. Transformers. Por outro lado, pelo menos na linha Opala, você consegue comparar os chassis e encontrar que esse número tal saiu nesse carro tal. Mas a grande maioria das montadoras, cara, você não consegue, não. Então, você não coloca um adesivo ali. Exato. O carro é de plaqueta, e você pergunta pro vendedor, o carro é de plaqueta, o vendedor olha pra você e fala, Não tem como comprovar o contrário. Eu não faço isso, mas a gente sabe que... De chassi, né? Exato. O outro ponto que eu acho que vai valorizar muito no futuro é a questão da qualidade da restauração. É difícil, né? Claro, a gente encontrar carros ainda com pintura original, estofamento original. Mas a cada dia que passa eu consigo enxergar, Gustavo, não sei se você tem essa mesma percepção, mas a cada dia que passa a gente está encontrando carros que foram restaurados de uma forma impecável, vamos dizer assim. Acho que o nível de restauração está subindo muito, tá? E eu acredito que isso vai ditar no futuro o valor de mercado do carro. Porque uma coisa é a gente restaurar, outra coisa é a reforma, né? A reforma, o cara simplesmente joga uma tinta ali e fica por isso mesmo. Outra coisa é uma restauração criteriosa, com qualidade. Então eu acredito que no futuro, quem vai mandar mesmo, primeiro, essa questão do pedigree, tá? O carro e high ticket aí, né? O carro caro, vai ser o carro que tem realmente um pedigree, que tem um documento, que ele é documentado. E, em segundo plano, o nível de restauração. Eu acho que passou-se já do tempo da reforma, né? O interessante hoje é que as restaurações de hoje, de algumas oficinas, eu te falo com absoluta certeza, elas são melhores do que o que a fábrica fazia há 30, 40 anos claro, atrás. Produto, tecnologia, técnica, né? Mesmo porque a intenção da fábrica é vender, ela faz lá 1000 carros por dia. Escala, né? E uma restauração artesanal, primorosa, onde o cara dedica ali 10.000 horas no seu carro, vai ficar muito melhor do que o que se fazia na fábrica. E é o que muitas vezes as pessoas não entendem quando encontra-se um carro que tem assim, uma quilometragem relativamente baixa e tem algum desgaste do tempo, mas que o cara olha para aquela pintura, essa pintura não brilha tanto, ela não brilha tanto porque não era uma tinta PU, não sei das quantas, era um duco da época. Alto sólido, pois que a gente tem hoje. Show de bola, show de bola. Mais alguma consideração, Gustavo, sobre esse mercado que a gente vive hoje de valorização? A gente falou um pouquinho do passado, a gente falou um pouquinho do presente, como é hoje, e a gente falou um pouquinho do futuro. Tem alguma... Tem. Eu tenho 2 pensamentos em relação ao futuro do antigo mobilista. Antigo mobilista e antigo mobilismo. O pensamento positivista é de que a gente vai ter uma crescente... nós vamos ter mais pessoas interessadas e o mercado vai crescer, como a gente percebe hoje que ele cresceu de uma forma moda, realmente tá na moda, absurda, né? E considerando se realmente houver uma melhora aí das questões políticas do Brasil e o pessoal ter dinheiro para poder ter um hobby, porque ter um hobby, o pessoal pode falar, é supérfluo. Não, gente, felicidade não é supérfluo. O cara não pode passar aqui na vida, pelo menos até onde eu sei, a gente só tem uma chance aqui. Vai passar vez, aqui, né? Só vou trabalhar. Não, o cara ele tem o direito de querer ter alguma coisa, de querer ter um carro. Lazer, então, né? Sob esse aspecto, o Brasil melhorando, eu acredito que isso é positivo pra gente. Por outro lado, eu vejo que, pelo menos a maior parte das crianças que eu tenho contato, eles não enxergam o automóvel como um bem altamente desejável, como foi com a minha infância, com a sua e provavelmente com a do Danny Boy. Ou da maioria que tá Hoje o cara não quer ter carro, né, Daniel? O cara quer andar de Uber, né? Exato. Muita gente Uber, já falou comigo, desde a época que eu peguei minha caravana, se você tivesse gastado isso tudo que você gastou no seu carro no Uber, você ia andar muito de Uber. A vida inteira de Uber. Ia lá na China, pô. Toda vez que eu tô em algum lugar, igual eu viajo muito com minha caravana, já fui pro Brumadinho,
viajo muito nesses lugares, costuma não pegar telefone. Aí na hora vem na minha mente, então, como é que eu chamaria um Uber daqui? Não, e outra, cara, olha as chuvas aí que a gente teve aí esses dias pra trás aí, aqui em Minas. Você acha que tem Uber essa hora, cara? Esquece. Não tem. De madrugada, dependendo do bairro que você tá. Tá chovendo granizo, o cara vai tirar o Uber dele da garagem pra te atender? Vai não. Mas o que o Gustavo falou é um cenário, né, de previsão de futuro, tá? Igual você mesmo mencionou, porque os apreciadores realmente do automóvel vão se acabar. É um fato. É uma disruptura, né, que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Então você não precisa mais comprar, ter, né? Exato. Na época dos nossos pais, né, na nossa própria época, a gente precisa de ter. Hoje em dia tem uma disruptura na cabeça da sociedade que você não precisa de ter. Então você não tem mais casa, você mora de aluguel, você mora no Airbnb, você vai viajar, você aluga. Então o carro, você não precisa mais ter carro, você anda de Uber, igual o Daniel falou. É tudo superficial, né? Tá mudando muito a sociedade, tá mudando muito. E vai ter, claro, né, os apreciadores do antigo mobilismo, e ainda tem o pessoal ainda do automóvel que não é na parte do antigo. O cara quer injeção eletrônica, os carros japoneses, né? E eles não vão participar do antigo mobilismo. Talvez participem, mas de uma maneira que de repente a gente nem sabe como será, Exatamente. Né? Uma coisa é fato. O carro elétrico, ele hoje já é uma realidade na grande parte do mundo, né? Dos países. Aqui no Brasil está engatinhando, como na América Latina em geral está engatinhando, mas a gente já tem cidades onde existem carros comunitários e elétricos. E a gente sabe que as baterias aí, qualquer um que entenda um pouquinho de eletrônica sabe que aquelas baterias têm prazo de validade. Quando o carro chegar com 10, 15, 20 anos de uso, o custo que você vai ter para trocar um banco de baterias vai custar quase o preço do carro. E aí talvez o antigo mobilismo ele tenda a fracassar, porque uma coisa é você ter um Opala, um carro que você vai ali, é carburação e tal, você limpa, o motor, o carro fica parado 2 anos, o motor tá lá. Você vai só fazer a limpeza, o que tiver que fazer para o carro voltar a funcionar. No carro elétrico, não, meu amigo. Ficou 2 anos parado, pode esquecer. Joga as baterias fora joga o carro fora. Começa de novo. Passou exato. Na enchente, hein? Então esse é o perfil pessimista do futuro. Mas estamos falando para daqui a pelo menos 30 anos. Pelo menos 30 anos. Então ainda temos aí 30 anos para a gente poder tentar descobrir o que vai acontecer. Pessoal, o papo tá bom, muito bom. Muito agradável, a gente conversou um pouquinho do antigo mobilismo, etc. Queria agradecer a presença do Gustavo. Quem quiser acompanhar o trabalho do Gustavo, como que faz, Gustavo? Tem o meu site, é o gustavobrasil.com.br. Lá eu oferto veículos à venda, peças à venda. Eu trabalho mais na linha de acabamentos, emblemas, borrachas, faróis, lanternas, essas coisas. É multimarcas, tá, gente? A maior parte nacional, mas é multimarcas. E tenho também o blog no mesmo site, que é onde eu faço as posts das viagens. Quem não me conhece ainda vai poder acompanhar toda viagem que eu faço. Eu tenho sempre uma pegada voltada para o antigo mobilismo. Eu estou postando e subindo isso para o blog. E no Instagram, né, a gente já falou aí, é o Gustavo Brasil com 2 Gs. Show de bola. Quem quiser acompanhar o Danny Boy, Danny Boy ONV no Instagram. Show de bola, show de bola. Eu particularmente acompanho, eu sigo pouquíssimas pessoas no Instagram. Acho que quem segue todo mundo, segue ninguém. Não consegue ver, né? E eu sigo o Gustavo Brasil de fato. E como você faz para tirar as fotos tão rápido? Cara, impressionante, difícil, né? Impressionante. Na verdade, eu faço uma contraversão, né? Eu muitas vezes acabo usando o celular na direção, que é algo terrível, né? É crime, na verdade. Mas a gente se diverte, a gente se diverte. Quando eu estou no carona, dá Mais até pra ver fácil. que as fotos são diferentes. Mas tem aquele macete, né, gente? Se você deixar, pelo menos no meu telefone, se ele tá na tela, a tela de entrada dele lá, e você virar o dedinho para a esquerda, a câmera abre. Então isso, de certa forma, facilita. Porque se você for colocar, digitar, ou olhar no Face ID para poder achar o botãozinho da câmera, aí não dá, né? Pessoal, vale a pena, vale muito a pena seguir. Quem não segue, não acompanha, @GustavoBrasil no Instagram, vale muito a pena. O Instagram tá enorme hoje, hein? Mais de 100 mil, quase 100 mil, né? Quase 100 mil. Ele chegou a bater Quase 100 mil, mas depois retrocedeu. Quase 100 mil inscritos. É muita gente. Pessoal, vai ficando então mais um episódio do OpalaCast. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, compartilhe, esteja à vontade, deixe o seu comentário, a gente vai fazer um prazer enorme para responder. Beleza? Falou. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.